Bem-vindos ao canal Produz. O Brasil é responsável por grande parte do abastecimento mundial da laranja e também do suco. E por trás desta produção expressiva vem junto uma preocupação dos produtores brasileiros. Um possível recuo do mercado externo e pomares sendo plantados em todo o país, sendo muito deles sem planejamento. E um caso especial é o estado de Goiás. Com grande produção e outros tantos sendo implantados, ainda não há uma indústria ou sequer cooperativa. E para entender melhor todo este movimento, chegamos ao município de Itaberaí, estado de Goiás, e vamos conversar com o produtor, empresário e presidente da Agrocitros, Fábio Soares, e levar para vocês melhores esclarecimentos sobre o assunto. Fique comigo e me acompanhe neste importante episódio. E mais uma vez a Produz volta aos pomares goianos. Mas agora vamos abordar uns assuntos um pouco mais extremos. E para isso está aqui com o produtor Fábio Soares, que tem só 40 anos de produção, né, Fábio? É, 40 anos. Mas é um prazer receber a Produz aqui, Cláudia. E como que você começou isso há 40 anos atrás? Olha, é uma história que, se eu tivesse tempo, eu queria contá-la aqui com jeito. Eu encontrei com um empresário lá em Itaúsu, e ele estava indo para São Paulo comprar um equipamento do abatedouro São Salvador, que é essa monumental empresa Superfrango. Olha. E ele disse para mim, eu estava vindo da fazenda do Balestra, fazendo política, e eu passei no meio de um pomar. Que na época era laranja. Já, laranja, né? laranja. Aí ele falou para mim que estava indo para São Paulo para cuidar desse novo projeto da vida dele. E eu fiquei sem resposta, ele falou assim, e você? Eu falei, eu vou plantar laranja. Aí ele falou assim, então planta, porque eu já vi muitas pessoas quebrando nessa cultura, mas eu já vi milionários nessa cultura. Então você faça bem feito, que eu vou fazer frango bem feito. E aí aquilo não saiu da minha cabeça, logo em seguida eu procurei o Balestra e ele tinha um programa de fomento em Goiás, inclusive a citricultura goiana deve tudo ao Roberto Balestra. Ele foi o pioneiro aqui. Aqui em Goiás. Em Goiás. Aí nós começamos essa trajetória aí, a gente ainda jovem, né? E nós iniciamos o processo em Itaberaí. E nós tivemos a oportunidade também de incentivar outras pessoas a entrar para dentro da cultura. Então você é um dos pioneiros aqui no estado. Com certeza. Temos muito conhecimento, vamos ter muito conhecimento, vamos levar muita história hoje para o nosso público, né, Fábio? Olha, e tem história, viu? Tem história. Esse pomar que nós estamos gravando aqui, ele tem qual idade? Ele tem 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá. Nós podemos considerar que ele tem agora a perspectiva da primeira safra. Certo. Nós já colhemos 22 quilos de fruta por pé há uns 90 dias atrás e temos uma expectativa daqui 3 a 4 meses ter o arredondamento de uma primeira safra. Qual que é o auge da planta? Entre 9 a 11 anos é o auge da planta. A maior produção dela é de 9 a 10 anos. E depende muito, né? Tem aí no meio dessa situação, clima, tempo, condução, vem o calor, e aí, né, uma série de conjunturas de cada fase, né, que a citricultura vive. Agora mesmo nós estamos aí na florada. Na florada, né? Mas nós temos laranja também. Temos laranja e florada. A florada, para escapar uma florada dessa, além de muita reza, né, muita ajuda de Deus, tem uma série de fatores. Irrigação. Irrigação, clima, temperatura influi muito. Nós temos uma incidência muito grande em Goiás de coletótomo, que é o apodrecimento do frutinho, ele cai. Então, é uma história. Fábio, o que nos trouxe aqui, além de você ser um grande produtor e de muito conhecimento, é que você também é presidente da Jovem Associação dos Citricultores. Agrocitros. Né? Olha, eu tive a honra, eu fui convidado, motivado
a reerguer esse papel em Goiás. E ele vem num momento muito importante. E nós temos desafios a vencer. E são muitos desafios, porque nos últimos anos nós tivemos um incremento muito monumental na produção de Goiás e tem coisa para vir aí para frente, dado a um momento que a fruta alcançou por decorrências de fatores climáticos e em decorrência da incidência do grid na Flórida e no cinturão paulista. Isso veio motivar que a citricultura migre para outros estados. E aqui não foi diferente, até mesmo puxado por uma discrepância que eu não vejo isso saudável. Quando você tem uma fruta cara, você afugenta o consumidor. O consumidor, o que nós precisamos é de preços estáveis, onde você pode vender a sua fruta, ter a confiança de vender. Eu sempre falo, Cláudia, que a boa safra é quando você consegue vender o fruto. Todo o seu fruto. Porque eu já joguei fruto no chão. Nossa. Aqui mesmo, o Paulo Maeves, por diversas vezes nós tivemos que jogar fruto no chão, porque não tinha como. Hoje paga R$10 para você colocar um fruto na indústria em São Paulo. Você paga mais 10 de colheita, sobra R$25. Então, tem momentos difíceis. Você está dizendo São Paulo, isso quer dizer que Goiás não tem uma indústria? Nós não temos uma indústria e precisamos de trabalhar com isso assim dia após dia. Eu já tenho uma agenda com o secretário de Indústria e Comércio, inclusive peço o apoio da Produz para a gente sentar numa rodada para fechar essa cadeia. Nós não podemos deixar isso solto. E não pode passar o tempo. De maneira nenhuma. Olha só, nós temos hoje 15 milhões de pés de laranja em Goiás. Quando o Balestra teve a ideia de montar aqui uma planta industrial, ele pensava em 2 milhões de pés. Nós temos 15 milhões de pés. E dos 15 milhões de pés, se a gente fizer uma matemática assim rápida, nós temos aí 30 a 35 milhões de caixas. Nós não consumimos disso o mercado interno, 9 ou 10 milhões. Para onde vai o resto? Vai para outros estados e tem que ter o suporte da indústria. Se nós não tivermos o suporte da indústria, nós vamos morrer abraçados. Essa é a grande verdade. E eu tenho, todos os dias, nós temos assistido um crescimento muito grande, né, que você mesmo acabou de relatar. São produtores de outros setores, né, da soja, grão, carne, migrando para a laranja em busca de tirar os ovos de um cesto só, né? Olha, quando é de ter uma evolução saudável, planejada, que todos sejam bem-vindos, porque aqui nós temos dias bons, dias mais ou menos. Como qualquer cultura. E como qualquer outra cultura. Não é? Hoje nós estamos vendendo uma caixa de laranja por R$45 a R$55. E olha, para vender fruta na baixa, Cláudia, é etapa. Não é brincadeira você convencer um comprador de levar o seu caminhão. E quando chega lá, ele vê uma pintinha na fruta e fala, sua fruta não é boa. Agora, quando não tem a fruta, ele leva uma fruta preta e fala que é a Vera Fischer. Ele fala isso. Então, o mercado ele é muito severo. Se você não tiver aí o braço da indústria perto, eu não vejo assim que esteja saudável o processo. E sem planejamento é muito mais complicado. Eu quero aqui fazer um adendo, que há poucos dias nós vimos isso acontecer com a soja. O bancário não queria somente ser o cidadão de emitir a cédula de crédito para o produtor, ele queria plantar soja. O advogado queria plantar soja, o médico foi plantar soja. E eu disse naquele momento, olha, a canoa vai virar. A canoa virou. Está todo mundo para um lado. Está todo mundo para o lado. Então, quando eu vejo agora alguém com essa concepção de que ele vai plantar laranja para resolver o passado dele, os problemas dele, ele vai entrar numa barca furada. Porque laranja é uma commodity como qualquer outra. Nós estamos assistindo aí o café, que está em alta, e quanto tempo o café esteve em baixa. A laranja, nos últimos 10 anos, nós temos 3 anos bons
mas nós tivemos para trás aí, não teve. acerta a conta. Hoje não acerta a conta. Eu vou lembrar de uma situação que a Produz viveu. Em 2013, 12, eu estava com um stand na AgriShow em Ribeirão Preto e lá eu recebi uma comissão de produtores de laranja me pedindo socorro porque a indústria estava esmagando, eles estavam vendendo a caixa de laranja, a indústria queria pagar preço literalmente de banana, que banana é caro, não dá nem para falar isso mais, hoje né? não dá para falar em banana. Mas assim, preço inviável. É o que nós estamos vivendo e que hoje. muitos, no desespero, colocaram fogo em todos os pomares. Você deve ter vivido esse momento, né? Porque você só tem 40 anos, então você viveu esse momento da citricultura paulista, né? Outra coisa é o avanço de doenças 100% mortais no pomar, que depois demora, né? Porque se entra uma doença como o green... esse não tem cura, né? Não tem cura. Esse não tem salvamento. E está aqui em Campo Limpo, foi identificado aos arredores de Anápolis o que está identificado. Você sabe que eu trabalhei na área de defesa. Você tem uma diferença muito grande quando você tem o campo identificado e o campo não identificado. Não saber é pior do que saber. Com certeza. Não é isso? Mas a cada momento a gente hoje fica na expectativa de quando eu encontro com o meu técnico, quando ele me manda uma mensagem sem eu estar esperando, eu falo, será que é? É o anúncio de uma nova situação que já entrou em Goiás, já convive com a gente em Goiás. E nós não temos só isso, nós temos leprose, nós temos a pinta preta, que é uma companheira terrível dentro dos pomares, a podridão floral, os ácaros são inúmeros ácaros, é um trabalho feito quase que artesanal, não é artesanal sim, porque a colheita é manual. Né, com esse problema seríssimo ainda que nós temos de mão de obra. Então são desafios, não é quer vir, venha para a nossa família. Mas coloque os pés no chão, venha com responsabilidade, porque isso aqui não é uma soja que o cidadão colhe e acabou a cultura. E ele pode pôr outra. Ele pode pôr outra. Não, aqui é casamento. Você vai ter um casamento, você vai ter filhos, você vai ter uma vida longeva. Se não for com esse espírito, ele vai quebrar na primeira safra. Não tenha dúvida disso. E colocar a muda no chão, eu sempre falo, a melhor posição é o vendedor de mudas, porque ele vende sonhos. Ele te vende uma muda desse tamanho e vende sonhos para você. Agora ele vai embora e você fica tratando dessa muda até ele virar os pés, que tudo isso o produtor sabe fazer. E principalmente o produtor brasileiro que sabe enfrentar desafios. Mas colocar a planta até esse tamanho é uma situação. Agora você tem qualidade de fruto, você tem mercado, você tem toda essa situação financeira, porque é uma cultura que não para, você precisa ter capital de giro. Cada tarefa aqui, Cláudio, cada emissão de um laudo aqui, não pode ser guardado. Não existe a visita do agrônomo sem ele deixar a receita para você. Os tratores estão rodando imediatamente fazendo as pulverizações. Não pode deixar para amanhã. E ai de você guardar essa receita, porque se você guardar ela, ele volta, te aplica uma segunda receita, mas o dano já está causado. Que é pior. Você não volta. Não tem recuo. Não tem recuo. E laranja é o seguinte, laranja a gente trabalha para ter laranja de mesa, mas nem toda laranja do pé vai para a mesa. Parte dela vai para outro mercado. Vamos explicar aqui para os nossos espectadores a diferença, o que é a laranja de mesa. A laranja de mesa, o consumidor, ele compra com os olhos, ele compra a beleza. É aquela laranja bonita que está na cesta. Às vezes ele leva ela até seca para casa, mas ele não pega uma manchada que está cheia de suco. E doce. Como ele não abre, ele leva para casa com os olhos. Então essa laranja essa laranja bonita vai para os ceasas, vai para os mercados e dentro desses mercados são distribuídos para ser consumida a fruta. Os hipermercados, as frutarias da fruta. Então esse é o nosso negócio.
O descarte vai para a indústria, porque a indústria, ela Não olha a casca. não olha a casca, mesmo que ela aproveita essa casca, ela aproveita os outros resíduos, mas o foco dela é o suco, é o que está dentro dela. Qual que é o aproveitamento da casca? A casca tem aproveitamento na indústria farmacêutica e o bagaço nós temos um aproveitamento grande no Brasil nos confinamentos, porque é consumido por bovinos, Nos confinamentos bovinos? de bovinos, Olha, que é a polpa cítrica. Nós temos tudo que sai da indústria, essa parte, ela passa por um processo de secagem e vai para os cursos também. Então, como nós não temos uma indústria em Goiás, nós estamos perdendo tudo isso. Perdendo. Nós estamos, na verdade, entregando o ouro, né, para que ele seja multiplicado em São Paulo e de São Paulo para a Flórida e assim diante. Vamos dar uma volta no pomar e vamos tratar de mais assuntos que eu quero falar sobre essa questão dos Estados Unidos também. Ok. Vamos? Fábio, então, a gente estava falando sobre todos os desafios de produzir, né? A laranja. Mas você não me contou como que você plantou seus primeiros pés de laranja. Minha esposa sempre falava assim para mim: Fábio, pelo amor de Deus, a despesa é muito alta, porque a gente estava iniciando a nossa vida e os produtos, né? Porque a manutenção, até você chegar na fase de colheita, em Itaberaí mesmo, nós tivemos expoentes, grandes produtores, que não entenderam o espírito do investimento, que perderam o pomar no meio do caminho, abandonaram os pomares no meio do caminho. Isso ocorre. Hoje não, mas isso já aconteceu. Pelo que a gente estava conversando, né, no caminho, é uma atividade de extrema delicadeza na questão de custos, né? Muito, muito. Porque é ilusão eu achar que vou colher daqui 3 anos. Olha, a maioria dos produtores que ganharam dinheiro nesses últimos 2 anos, esse caixa está sendo esvaziado agora, porque eu estou vivendo esse momento, né, de devolver para a cultura aquilo que ela não está me remunerando nesse instante. Porque é uma dinâmica, né? Uma safra alta, outra baixa e assim por diante. Há poucos dias eu assessorei uma jovem que queria plantar laranja. E aí eu dei todo incentivo para ela e esses dias eu vi ela no grupo tentando vender. Eu falei, nossa, ela poderia estar colhendo esse fruto no ano passado. Eu achei ruim, porque ela veio para dentro da atividade com um sonho tão grande na cabeça, né? E é ruim esperando frustrado, e tal. E eu não conversei com ela pessoalmente, mas eu tenho certeza de que as expectativas dela eram outra expectativa. E aí a frustração assim mesmo, é tão né? ruim, né? Agora você não pode deixar de cuidar. Não é como uma soja que você colhe e você muda de cultura a cada 4 meses, 6 meses. Não, aqui é um casamento. E por que esse capim aqui no meio? Esse capim, ele é fundamental. Esse aqui é um capim da família dos braquiárias, é o rosiziense. Ele, no período da chuva, ele cresce e a gente roça e ele serve como matéria orgânica e uma devolução gradativa de nitrogênio. Você joga para os pés da laranja? Ou não? Ou ele permanece aqui na fila? A última roçagem, a gente faz ela ecológica. Vem essa parte todinha e você começa a jogar debaixo dos pés. Certo. A última. Às vezes interpreta equivocadamente e começa a fazer todas as roçagens ecológicas jogando toda para lá. Não é bom. O bom é a última roçagem ali por mês de março, aí você joga uma parte debaixo dos pés. Mas as ruas, como as raízes se encontram, aqui toda a raiz está absorvendo o nitrogênio que essa gramínea fornece. É porque a raiz da laranja ela faz isso. E a raiz desse capim é profunda. É profunda.
abre os sulcos também para receber água, né? E até mesmo é muito importante porque a rua é um pisadeiro, né? Um pisante de máquina o tempo inteiro. Então você precisa ter essa cobertura. E por que essa distância? Essa distância é uma distância tradicional. Esse pomar está plantado com 7 metros. Certo. Agora mesmo nós vamos implantar, com certeza, esses novos pomares com 6 metros. Tem pessoas falando em outras variedades, com outros portas-enxertos, que a planta é mais ananicante e que vai ter mais plantas por hectare. Tem projetos aí com 1000 plantas por hectare. Certo. E esse projeto aqui é 477 mudas por hectare. É o que a gente espera da ciência, que ela ajuda o produtor, né, Fábio? São desafios. E por que agora está havendo essa predominância? É justamente por causa da colheita. Os pés ananicados e mais conjuntos significa que nós vamos ter uma colheita mais barata por essa dificuldade. Esse é um gargalo terrível que é a mão de obra. Isso deslada da indústria ao setor primário. Muito complicado. Né? Se é uma coisa que nós precisamos de repensar com relação à mão de obra. Está muito complicado. E aonde você vê que pode ser o grande vilão dessa falta de mão de obra? Olha, sem sombra de dúvida, eu sou muito favorável à distribuição de renda, mas uma distribuição de renda equilibrada, onde você assiste as famílias e essas famílias buscam a evolução. Eu fico tão feliz quando eu ouço uma jovem falando assim, olha, no governo tal, eu ganhei uma bolsa e dessa bolsa eu consegui fazer a universidade aqui em Goiás e hoje eu sou uma técnica de enfermagem, hoje eu sou médico, hoje eu sou aquilo. Então, quando você provoca nas famílias um quadro de evolução, é muito positivo. Agora, quando você vende a paralisia, eu estou vendo no Nordeste inteiro, nordestinos, o cidadão que compra uma chácara, e de repente ele vai aos arredores à busca de uma mão de obra para limpar a chácara, para fazer um canteiro, para fazer... Ele não acha um cidadão e o cidadão ainda fala para ele, você está louco? Eu vou trabalhar, eu vou perder meus benefícios todos, eu não posso perder, porque se eu trabalhar eu perco meu benefício. Porque é tipo... Isso é um desastre. Porque ele não pode assinar carteira, né? Ele não pode assinar carteira, ele perde o incentivo. Olha que contrassenso, o cidadão para receber uma ajuda social do governo, ele não pode ter carteira de trabalho. E infelizmente o produtor ou quem quer que seja hoje não pode contratar sem a segurança da carteira, porque também temos um problema seríssimo aí. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é sério, viu? Não tem mão de obra hoje, muito sério. Fábio, todo irrigado ou tem parte de sequeiro? Não, aqui é irrigado. Hoje os pomares, a tendência é irrigação, até mesmo para você ter uma condição de mercado, uma distribuição de frutas durante um ano. Todo. E até mesmo com relação a clima. Às vezes você tem uma florada no período chuvoso e essa chuva prolonga, você vem aí com 10 pulverizações e a estrelinha te pega. A estrelinha é o seguinte, quando você está nesse estágio de florada, quando está o chumbinho, isso aqui é o chumbinho, né? Ele pode, esse é o chumbinho. Quando chove muito, esse pêndulo, ele apodrece e ele cai. Esse branquinho aqui? É o verdinho, a frutinha. O verdinho aqui. E ela cai até o ponto de azeitona. E o que acontece? Olha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma estrelinha, tá vendo? O fruto estava aí. Esse fruto, ele estava aqui já grande, ele caiu. Isso é quase que uma... E temos agora identificado em Goiás, além da estrelinha, a podridão floral. Então... Por isso que é importante você ter essa condição, porque aí você tem várias chances durante o ano para fazer a florada e a florada frutificar. Olha aqui, ó, olha isso, tá vendo? Também, né? Tá vendo? Isso aqui era um fruto, ele não é fruto mais.
Fábio, a gente estava falando sobre mercado externo. E como que você está vendo hoje países como os Estados Unidos, que é um grande consumidor do suco de laranja? Olha, você sabe que o consumo per capita americano caiu de forma assustadora. Quando você entrava na Flórida, por exemplo, em um hipermercado, você tinha prateleiras e prateleiras com várias marcas de suco de laranja. A mentalidade do americano foi formatada para consumir vitamina C no primeiro horário do dia. Hoje esse conceito foi se afastando por diversas razões. Primeiro porque os pomares da Flórida foram devastados. De 230 a 260 milhões de caixas, passaram a produzir 12 milhões de caixas. 12 a 16. Isso porque o Greene, eles falam consorciado com os furacões, devastaram, né, todos os pomares americanos. Então existe essa dependência. Mas o consumo per capita de suco, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e no Brasil, só cai. Isso por quê? Porque é uma coisa que eu tenho como política também, para ver se a gente insere a laranja na merenda escolar, apesar que todos os desafios, mas é vitamina C, fazer uma mídia aí prospectando a importância do suco, né, do consumo da laranja, porque nós vamos precisar disso. Principalmente na educação infantil. Nós vamos precisar disso, porque eu não quero isso, mas você vai ver, como se diz, o preço da banana hoje é outro, mas hoje nós estamos vendo laranja com preço de banana, hoje, nesse atual momento. Qual que é o preço da caixa hoje? A caixa indústria 45 e mercado, se for uma fruta extra, até 56 você tem. Agora, um preço médio hoje, um preço que pudesse equalizar a despesa e receita, se a gente colocar aí uma âncora de valorização, nós teríamos que estar vendendo uma fruta a R$ 75, no mínimo, essa fruta. O que é uma fruta de mesa, essa aqui? Uma fruta de mesa, ela precisa de ter casca e ela precisa ter qualidade e, sobretudo, a dona de casa, para voltar e comprar no mesmo supermercado, tem que ter suco. E, pois é, essa aqui seria uma fruta de mesa? Seria. Ela não chegou ainda no tamanho ideal. Essa fruta vai ser colhida daqui uns 60 dias. Então ela vai chegar no crescer e ficar amarela, toda ela amarela. Uma coisa interessante, você tocou numa situação interessantíssima, Cláudia. Às vezes você entra num pomar amarelinho nessa época. Esse amarelo é do sol. Quando vem a chuva, você acredita que ela enverdece novamente. E se ela ficar, aí ela parte para o processo de alaranjamento. Que é a cor natural. Que é a cor da laranja. Laranja é alaranjado, não é amarelo. Isso aqui é o sol. Certo? Agora, quando vem a chuva, ela reidrata. Volta à condição, ela vai enverdecendo. Aí, se ela ficar no pé por mais tempo, ela vai buscando a cor do alaranjamento. O descarte, por que é o descarte? É a fruta que vai para a indústria. Nem toda fruta vai para o mercado. Às vezes está preta, mas está suculenta. Às vezes está preta e tal, aí vai para a indústria, enfrenta aí frete alto, né, tal. E nós estamos tendo incidências aí preocupantes. Uma delas, Cláudia, é a pinta preta. A pinta preta tem invadido os pomares goianos de uma forma drástica. E qual o dano que ela causa na laranja, no fruto? É visual. Ela pinta, aqui graças a Deus nós não temos, mas em outras fazendas eu tenho. Não tem, porque eu estou vendo que você faz pulverização permanentemente. Não, é permanente. Um pomar é uma indústria de céu aberto, são detalhes. Vou te falar um detalhe que passou aqui, filtro solar. O que é o filtro solar para ela? O filtro solar, ele protege, é uma película que protege a casca. Para não causar a queima, porque ela queima e quando vem a chuva, ela apodrece. Ela perde essa proteção da casca. Então hoje nós temos o uso de filtro solar
na laranja. Quais são os estados hoje que tem indústria? Olha, o maior centro citrícola do Brasil está em São Paulo. Então, as grandes indústrias estão em São Paulo. Nós temos indústria em Matão, nós temos em Bebedouros. E nós temos em São Paulo também a cultura do citro, várias pequenas indústrias. E é esse o modelo que eu quero trazer para Goiás. É uma indústria que os cooperados não tenha, que ele vai agregar o valor fazendo esse suco, nós vamos distribuir esse suco e dar vazão a essa produção imensa que Goiás já tem. Nós não podemos pensar da maneira que nós estamos, não, porque a canoa vai virar. Fábio, me conta mais sobre essa questão do mercado que está começando a estagnar, que era tão bom o consumo e agora está se perdendo. É por conta dos refrigerantes, opções, o que é? Não, até houve uma migração importante de refrigerante para sucos. A questão é preço e também a cultura está mudando, vai mudando. E também tem um detalhe que no Brasil nós precisamos de aprender mais rápido, é que o suco natural, quando você espreme ele, é um suco. Uhum. Quando você concentra, é outro suco. Apesar de que hoje nós já temos extração mais eficiente, que tem uma durabilidade sem conservantes aí de 3 a 4 dias, mas o consumidor brasileiro, ele gosta do suco na lanchonete. E aí o consumo fica um pouco agarrado mesmo. Você falou da questão de colocar a laranja na merenda escolar. Já que você, como presidente também da AgroCitrus, que ela está começando agora, né? Por que não desenvolver um projeto para levar saúde para essas crianças? Porque além da indústria vir para Goiás, o Goiás também poderia ser o primeiro estado a fornecer a laranja principalmente para a educação infantil, por conta da vitamina C, que é importantíssima. Hoje o índice de menino gripado em casa é alto e a vitamina C, ela não vai evitar isso, mas ela vai ajudar muito na imunidade dessas crianças. Olha, eu tenho visto assim uma preocupação, principalmente no tarifaço agora, do governador reunindo com os setores e tal. E nós vamos buscar essa oportunidade e nesse eixo, essa será uma das pautas. De inserir o produto aqui dentro. De inserir até mesmo para encorajar os produtores a fazer uma planta própria, uma indústria própria. Porque você sabe que uma indústria é um desafio. E os produtores, para sair do processo primário e chegar até no agregado, ele precisa de estar calçado de alguns pontos de segurança. Não somente o incentivo fiscal, que é importante, o fomentar, que será um braço importantíssimo, mas se a Secretaria Estadual de Educação também entrar nessa plataforma para dar o suporte dos primeiros passos desse processo, será importantíssimo, tanto para o lado do produtor, como também dar a essas crianças algo tão importante nessa fase de vida que é a vitamina pura, a vitamina C. Eu acho que sonhar, que plantar, está aberto, mas eu enxergo com a minha experiência de quase 40 anos de citricultura, onde nós já jogamos laranja fora, não tem para onde ir, que esse cenário daqui 5 anos eu quero que seja diferente com uma indústria em Goiás. Porque se nós não tivermos esse braço, nós vamos morrer abraçados. E eu não posso deixar para pensar daqui 3 anos, eu tenho que pensar agora. Agora imagine se nós todos fossemos pensar daqui 3 anos em comercializar e chegarmos todos juntos no mercado. Nossa. E eu vou dizer mais ainda, É uma curiosidade de anos que eu tenho. Engraçado, o povo não gosta de comprar fruta barata. Porque ele acha que não é boa? Não, eu não sei. É descarte Quando a fruta está barata, o costume da dona de casa, que era ir lá, antigamente as pessoas compravam um saco de laranja. Depois ele passou a comprar um saquinho. Agora ele vai lá e compra a dúzia. Como ele comprou a dúzia cara, quando ele estava comprando cara, eu preocupei. Olha, ele vai acostumar com esse volume na cesta
da casa dele. Ele vai acostumar, e acostumou. Hoje a dona de casa não compra um saco de laranja, já compra meia dúzia de laranja. Por quê? Porque o preço estava tão alto, houve um desequilíbrio e ela acostumou. Agora eu vou abordar um assunto aqui que vai dar o que falar. Eu creio que a indústria também de medicamentos, ela quer substituir o produto natural pelo comprimidinho. Então eu estou em falta de vitamina C no meu corpo, eu vou lá, faço exames, eu estou em falta de vitamina C. Ao invés de trazer para minha mesa um consumo maior da vitamina C de laranja, mexerica, né, limão, eu vou substituir por cápsula. Eu acredito muito que essa indústria, ela também trabalha contra o produtor. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que tem que haver uma reeducação, né? Uhum. Uma educação nesse sentido. Então, toda a base num banco de informações, a disponibilizar isso para o público é de fundamental importância, né? Sentir que é saudável e principalmente nessa geração de hoje, querendo ou não, ela não tem culpa, mas ela é de resultado, ela é imediatista. E é imediatista. Fábio, me fala mais um pouquinho sobre o Green. Olha, nós tivemos identificado em Goiás algumas propriedades já, numa região central. Uns 10? Aproximado a isso. Eu creio, eu não peguei os últimos números na agrodefesa, mas é muito preocupante, até mesmo pela localidade. Ela está no centro, para você ter uma ideia, ela está a menos de 40 quilômetros de um polo de citricultura importantíssimo que é Inhumas. Meu Deus. Quando você pega Inhumas e dá um pulo para Itaberaí, você tem Itaúsu, que nós temos Palmares, enfim. Que é muito delicada essa situação, né? O lugar que se estabeleceu. E o Green, você sabe que devastou os Palmares americanos, está fazendo um estrago em São Paulo sem precedência. E é algo mortal, entrou aí, é complicação mesmo. E além do Green, nós temos outras situações, né? Como nós estávamos citando a pinta preta, que tira o mecanismo de uma boa comercialização. Inviabiliza, nós temos o acro da leprose, que entra insistentemente. O que é o acro da leprose? É uma leprose, é quase que uma ferida que dá na casca da laranja. É quase que uma pinta preta, mas ela vem com uma ferida. A pinta preta é uma pinta preta. A leprose, ela tem uma ferida, né? E ela é muito rápida. Então nós fazemos controle de leprose o ano todo. O Green, ele destrói o pé inteiro. Ele devassa. O Green, ele causa quase o que a gomose. Ele enforca, a planta vai perdendo a capacidade de levar água para a copa. Certo. Então as frutas vão degenerando e caindo. E ele morre completamente. Ele morre completamente. E é uma doença que é transmissível pelo psilídeo, que de uma planta contaminada ele vai picando nas outras plantas, aonde ele vai passando e vai deixando a contaminação. E essas outras afetam só a casca da laranja? Essa somente a casca, você tem um controle sobre ela. Destrói a minha produção se eu não tiver... Destrói. Uma leprose mesmo destrói sua produção. Agora, o Green tem uma situação extremamente preocupante, é da maneira que ele invade os palmares, né? Porque é o psilídeo picando uma planta, e onde ele assenta, ele pica e a planta já está condenada. Nossa. Agora, como é que você vai fazer o controle disso? O controle é muito difícil você controlar. E maior ainda, cada pé encontrado é cada pé erradicado. Se você não erradicar, você não tem chance nessa guerra. E
esses pomares tipo mais doméstico, que tem pouquinho, o que eu faço com eles? Tem alguma solução? Porque esses aí devem ser uns que tem muito esse tipo de problemas. Os domésticos, Cláudio, eu vou te pedir um favor, não faz não. É melhor. Compra lá. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, até a Federação da Agricultura de Goiás defende, né, os projetos dos pequenos produtores. E eu acho corretíssimo, né? Se é uma coisa que deu certo no Brasil, foi a agricultura familiar. Uhum. Agora, nós não podemos permitir, nos dias de hoje, um cidadão estabelecer um projeto de citricultura do tamanho que seja, de 500 plantas, sem uma assistência técnica. Não. Eu quero chamar a atenção do Estado desse momento. Nós não podemos ter projetos sem RT, sem acompanhamento, porque onde é que surgiu esses casos de green? Onde não tem RT, onde não tem acompanhamento. Então, nós não podemos permitir isso. Isso é grave. Muitíssimo grave. Você sabe, quando eu estive no IGAP, em cumprimento de uma portaria 456, nós estabelecemos em Goiás o Fundepec. O Fundepec, seu Mário Pato, tinha um livro e nós demos sequência nesse trabalho, não ficou só no livro. Nós criamos um mecanismo e o Fundepec foi um sucesso em Goiás. É um fundo para erradicar, né, aquelas propriedades que tiveram algum caso de aftosa. Você sabe que o fundo tem um poder de chegar lá, matar o que for preciso, depois ele senta, cadê a documentação? Tá tudo documentado. Mas primeiro ele resolve. Ele vem e indeniza. Assim tem que ser na citricultura, nós temos que ter um fundo. Porque esse caso de Campo Limpo é um exemplo disso. A Agrodefesa fez o papel dela e o produtor simplesmente falou assim, não, eu não vou tirar, eu não vou erradicar. Nossa. E ficou aí nesse lenga-lenga. Você imaginou se você tiver que judicializar uma situação dessa? Não dá nem tempo. Não dá tempo. Então, nós estamos falando de natureza. O fundo é fundamental e o produtor ter a obrigação de erradicar. Contaminou, erradica a planta imediatamente. Porque senão é uma bola de neve que ninguém vai dar conta dela. Como que eu consigo a laranja suculenta e doce? Olha, aí é uma receita, depende de várias situações, mas eu vou na particularidade do doce. O potássio é fundamental para que a laranja tenha o alaranjado por dentro e esse alaranjado traz o adocicado. Então, o potássio, a planta, ela precisa de muito magnésio, ela precisa de ferro, ela precisa de zinco, ela precisa de boro, ela precisa de nitrogênio, mas sobretudo nesse aspecto que você acaba de dizer, o sabor. Quando uma dona de casa fala assim, essa fruta está saborosa, ela pode falar, essa fruta tem muito potássio, que é muito bom para a saúde. Maravilhoso. Tá vendo? Não, eu tô falando como dona de casa, como consumidor, porque quando eu pego uma laranja, eu falo, nossa, eu vou pegar só desse pé, ou então eu vou comprar só essa marca aqui, né? E o paladar do ser humano, ele vai mesmo para tudo começa no paladar, né? Nos olhos. Primeiro eu olho, ela é bonita. Depois eu tô saboreando, ela é doce. Agora tem um detalhe, Cláudia. Tem regiões que lutam para fazer uma fruta de sabor e não faz. Por quê? Não sei te responder. Eu acho que é a altitude, o clima, o que é favorável, o solo. Mas tem regiões que produzem muita fruta, mas não produz sabor. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Quando você vê um pomar de 20 anos, de 15 anos, se ele chegou a 15 anos, a 20 anos, porque ele foi muito bem tratado. Mas esse pé de laranja mais maduro, ele cria um blend diferente do sabor. Eu tenho, por exemplo, um pomar de 20 anos. Ele está todo assim deformado já, todo deformado. Como houve a alta da fruta do ano passado, eu ia erradicar ele, acabei não erradicando, porque ele não tem nenhuma doença nele. Ele tem, por sinal, a fruta mais gostosa de todos os pomares que eu tenho. Ela não é grande, ela é adocicada, é maravilhosa. Suculenta. Ela é diferente, é um blend, é um gosto diferente. Então tem isso tudo também. Os pés mais jovens não é de dar
frutas gostosas. O caldo é a água na cantinha certa no pé dela? Ou não tem nada a ver? Não, a água é fundamental, né? A água acompanha a cultura desde o nascer, né? Desde da primeira até do sementeio, né? Você coloca a água. Todo alimento que eu vou comer, colocar na minha mesa, quando eu acrescento a vitamina C, eu estou potencializando ele no meu corpo, né? Com certeza. Trazendo saúde para mim, né? Saúde. Que é o que hoje praticamente todo mundo está buscando, Vitamina C é né? saúde na veia, né? Laranja é saúde na veia. Na veia. Fábio, que alegria para nós estar aqui, né? E depois de tantos anos poder rever você e ver que você está cada dia mais enfrentando esse mercado, né? Me fala um pouquinho sobre a sucessão do Fábio. A sucessão do Fábio? A sucessão do Fábio é uma problemática que está no agronegócio inteiro. Graças a Deus, os meus filhos tiveram muito sucesso. Eu tenho um filho em São Paulo que foi para lá aos 16 anos, está no mercado financeiro, muito bem sucedido, casado, me deu 2 lindas netas. A minha filha, da mesma forma, é médica, o meu genro é médico, eles moram hoje em Brasília, não depende dos meus negócios. A minha esposa é uma procuradora de justiça, né? Tem a sua carreira, trilhou sua carreira com muita luta, né? com muitos estudos. E está faltando aí nesse blend todo o neto. E eu acredito que a minha filha, a Marcele, vai nos presentear logo com a graça de Deus, esse sucessor. Porque isso está acontecendo em todas as famílias. Você vê quantos e quantos impérios que chegam no momento da sucessão, eles não têm a continuidade daquilo que premeou a vida deles o tempo todo, né? Desde o nascer. Na realidade, o que eu tenho acompanhado é que, assim como você e outros tantos que nós já visitamos, já estivemos nas suas propriedades, vocês soubem criar muito bem os filhos. Vocês entregaram para a sociedade bons homens e boas mulheres, excelentes profissionais, mas vocês não souberam criar sucessores. É verdade, é verdade. Fábio, eu quero aqui duas falas, uma do Fábio, produtor, e outra do presidente da AgroCitrus. Eu quero uma mensagem sua para os nossos espectadores. Olha, como produtor, Cláudia, quando você nos convidou, eu recebi o seu convite quebrando talvez até um costume, porque eu tive muitos costumes dadas das oportunidades que eu tive. Então eu quero dizer, o que me trouxe aqui foi o seu profissionalismo, o que me trouxe aqui foi a sua insistência, a sua dedicação, daquela pessoa que carregou a Produz debaixo dos braços, que é respeitada em todos os ministros e ministérios da agricultura. Você sempre levou muito a sério esse trabalho e volta com uma proposta diferente de todas. Você veio aqui para pegar no barro, você veio aqui, não, eu quero ir lá na roça, eu quero ver como é que é esse processo. Então é por isso, Cláudio, que eu estou aqui com muita satisfação mesmo. E para os nossos associados da AgroCitrus, que é uma criança que precisa da força de cada um, que nós acreditamos no cooperativismo, que nós acreditamos no associativismo, porque nas horas boas, isso não é tão importante, mas nas horas difíceis como agora, você se sente com um cinturão que amarra e que dá força. E nós temos desafios por mais que a agrodefesa está assistindo, nós precisamos de estar mais focado na agrodefesa. Eu sou extremamente preocupado. Nós temos questões trabalhistas, nós temos, sobretudo, dar vazão a essa produtividade imensa. O povo aprendeu a produzir laranja. A produtividade é alta, né? E nós temos quantos e quantos pomares sendo implantados agora e, com certeza, daqui 3 anos, se nós não dermos um passo avante, nós vamos encalhar com laranja, porque hoje está encalhado. E frustrar. E frustrar. Então, nós precisamos, eu quero conclamar, né, que todos os associados
nos dê a oportunidade de aprendermos juntos a buscar saídas para o setor. Eu estou aqui de passagem, eu aceitei esse desafio porque eu amo a citricultura me deu tudo, a citricultura me deu experimento, me deu tudo. E eu quero terminar aqui, eu não poderia deixar de homenagear o pai da citricultura goiana. Eu sou uma pessoa que legado você precisa deixar, legado precisa ser reconhecido. Nós só temos 15 milhões de pés de laranja em Goiás, graças à força e o acreditar de um homem chamado Roberto Balestra. A citricultura não pode dar um passo sem ouvir esse homem, sem buscar os conhecimentos dele, porque foi através dos sonhos do Roberto Balestra que Goiás passou a estranhar o país inteiro quando alguém falava Goiás dá laranja, Goiás tem laranja, quem é que faz laranja em Goiás? Era um louco chamado Roberto Egidio Balestra, que nós precisamos de deixar isso vivo. O primeiro sempre é o louco. O vivo, o louco. Eu fui um dos doidinhos, agora ele foi o louco completo. Roberto Egidio Balestra e a família dele. E mais uma vez, estamos aqui no meio do agronegócio brasileiro, goiano, para trazer para vocês a verdade, a dura verdade e realidade do produtor rural. Não é só flores, não é o que é visto, não é o que é contado, é o que vocês vê aqui no Canal Produz. E assim chegamos ao final de mais um importante episódio do Canal Produz. Certo de que em qualquer atividade que nos propomos fazer é necessário planejamento e muito estudo de mercado. A importantíssima produção de laranja no Brasil nos acende um alerta sobre a falta desses dois pilares. Fábio Soares, em um breve bate-papo, nos esclareceu muito bem situações não só em Goiás, como também no país e no mundo. Com uma experiência de 40 anos no mercado cítrico e atento às mudanças, o produtor e empresário deixa claro: quando todos vão para um lado da canoa, ela vira. É necessário equilíbrio, estudo, planejamento e, principalmente, união de produtores, federações e Estado, para juntos manter o crescimento saudável da produtividade e da rentabilidade aos citricultores. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Agradecemos a Fábio Soares por nos fornecer tempo e muito conhecimento sobre o assunto. Agradecemos a vocês por nos acompanhar e eu te espero em um próximo episódio. Até lá!